Olá, eu sou a Mila Maia, CEO do Instituto Millennium, e hoje eu estou aqui para mais um Millennium Debates. Estou aqui com a Camila Teles. A Camila Teles, ela é influenciadora, produtora rural, uma pessoa super importante nesse meio agro, e ela veio aqui para a gente dar uma conversadinha, explicar a importância do agro para a economia do país e por que a gente deve entender melhor essa importância. Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mila. Tô super feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o nosso agro, aí tão importante para o nosso país. Camila, me conta primeiro, então, como que você começou nessa área? O que foi que te apaixonou no agro? Na verdade, a minha vida é o agro, né? Eu sou a terceira geração da família, na nossa propriedade rural, que fica no interior do Rio Grande do Sul. E nasci no pé na terra, nasci entendendo a importância do agronegócio, me criei no meio e sempre gostei de comunicação também. Então, eu fiz relações públicas, né? Muita gente acha que eu sou agrônoma, zootecnista, mas não. Eu sou da comunicação mesmo. E eu comecei a perceber que tinha um nível de desinformação muito grande, não só nas cidades, como nas universidades, nas escolas. E eu me lembro que eu comecei a levar alguns colegas de faculdade para a fazenda, para eles entenderem como realmente funcionava. E os próprios profissionais de comunicação não estavam sendo preparados para trabalhar nesse ramo, né, nesse meio. Então, eu comecei a focar. Eu trabalhava com produção de eventos, shows internacionais, eventos gastronômicos, de decoração, de tudo que tu imagina, moda. E aí, larguei a produção de eventos e fui correndo para a produção rural mesmo. E aí, pedi demissão. Eu estudava em Porto Alegre, na capital. E aí, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu criei a hortaria, né? A nossa fazenda sempre foi o foco em soja. E aí nós começamos com hortifruti também, que hoje cresceu muito. Hoje a gente tem uma indústria dentro da fazenda. E em 2019 eu fui para Brasília trabalhar na CNA, na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E lá eu consegui ampliar muito meus horizontes e ver o quanto o Brasil é incrível, né? O quanto o Brasil ele é diversificado, possui diferentes produções em diferentes formatos, com diferentes realidades, em diferentes biomas. Então, eu consegui ter uma visão muito mais ampla disso. E foi em 2019 que eu viralizei na internet. Então, eu viralizei com um vídeo que eu nunca imaginei que eu fosse viralizar. E, a partir daquele momento, a minha vida mudou totalmente. Eu me tornei aí, para muitos, a defensora do agro brasileiro. Era sobre o que o vídeo, de curiosidade? O vídeo era respondendo uma cantora, acho que posso falar nomes, a Anitta, que falou mal do agro, né? Sempre, né? Sempre, falou muito Sempre mal. Coisas muito desnecessárias. E ele é uma poeta. Ela falou, se eu não me engano, que o agro era o câncer do Brasil, algo que a gente está escutando bastante ultimamente. E aí eu pensei, não vou responder ela com briga, né? A internet já tem briga demais. Vou tentar ser um pouco mais lúdica, então. E eu pensei, se ela canta e dança e tá falando do agro, eu que falo do agro vou cantar ou dançar. E aí eu fiz uma paródia do Show das Poderosas, que era a música dela que estava, né, estourada. E aí viralizou muito rápido. Em 24 horas eu ganhei 25 mil seguidores. Fui de 4 para 25 mil. E a partir dali eu entendi que realmente tinha um público carente de defesa, né? Que o agro ficou em silêncio por muito tempo. E aí comecei a gravar vários vídeos opinativos, vários outros viralizaram. E hoje a gente somos quase 250 mil seguidores no Instagram. Maravilhosa. Eu adoro o seu trabalho. Te sigo aí tem até pouco tempo, acho que de um ano para cá só. Como a gente já tinha conversado, eu gosto bastante dessa área. Tenho também um pé da minha família mineira dentro do agronegócio. Sou encantada e eu vejo que há muito esse desconhecimento sobre a importância do agro, principalmente por defensores do meio ambiente. Isso. Como temos muitas pessoas aí de mídia, cantores, atores, que acreditam que o agronegócio, na verdade, ele é prejudicial para o meio ambiente. E temos também a questão ali da Amazônia, onde grande parte dos produtores rurais, ali quando eles querem fazer toda a questão da evolução do solo, eles queimam o solo e acaba impactando nas florestas. Então, também as pessoas, os militantes da floresta, utilizam isso ao favor ali da pauta deles. É verdade, Camila, que o agro ele é prejudicial para o meio ambiente? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não pode comparar produtor rural com criminoso ambiental. São duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. O que eu defendo são produtores rurais. O agro é perfeito? Ele não é perfeito. Nenhum segmento é perfeito. Só que não adianta, não faz sentido botar criminoso ambiental e produtor rural no mesmo saco e chutar.
Não faz sentido nenhum. E é isso que o brasileiro faz. E convenhamos, a culpa do meio ambiente estar sendo destruído não é da vaca, do boi, da pecuária, do agronegócio, é das pessoas. Sim. Só que as pessoas querem tirar a culpa das costas e tem que achar alguém para apontar e apontam para o nosso setor, para o nosso agro. Por que não faz sentido isso? Porque o agro, ele cresce junto com o meio ambiente. Ele está no meio da natureza. É interesse do produtor preservar, até por questões climáticas, por questões enfim, até pluviais, de tudo. E as pessoas têm que entender que ninguém quer destruir nada. A gente quer tecnologia e inovação para produzir cada vez mais no mesmo espaço geográfico, sem desmatamento e sem nada. E uma coisa que eu queria trazer aqui também, que é importante, é que o Brasil é o único país onde o produtor paga para preservar. Nos outros países, isso não acontece. Aqui a gente tem a área de preservação permanente, a reserva legal, o cadastro ambiental rural, que são super rígidos, e os produtores têm aí mais de 19 mil hectares de preservação, de conservação, de mata nativa. Dependendo do bioma, tem a porcentagem, né? Se está na Amazônia, tu pode produzir em 20% da tua área e 80% tu precisa preservar. No Cerrado é 60%, 40%. Então, as pessoas não conseguem entender o quanto o produtor rural preserva. Se tu for numa propriedade rural hoje, tu vai encontrar diferentes tipos de animais, biodiversidade completa. Te pergunto, a gente encontra isso na cidade? A gente encontra isso no nosso dia a dia, aqui na loucura? Não encontra. E no agro... Né, na Faria Lima. Então, na Faria Lima, a gente encontra na fazenda, na propriedade rural. Então, eu brinco que essas pessoas que falam mal... Brinco não, falo bem a real. Se essas pessoas que falam tão mal do agro conhecessem uma fazenda de perto, eu tenho certeza que elas mudariam de opinião na hora. E o que você acha que leva as pessoas a pensarem dessa forma? É desinformação? São esses artistas? É a mídia? É a desinformação totalmente e a mídia também, tá? Porque o que acontece? A gente tem a mídia com um lado já bem definido, né? Isso fica bem claro. Tirando alguns veículos, tirando alguns formatos. E o agro se tornou, nesse atual governo, uma forma de bater no governo. Uma arma para bater no governo. Então, a Lacrolândia, como eu chamo, aproveitou várias pautas para detonar mesmo, para cair em cima. Muita gente nem sabe como funciona uma produção e destrói a produção, detona a produção. E outra coisa, hoje a gente tem um público que escuta muito mais um digital influencer ou um youtuber do que um pesquisador, um cientista, um técnico, um agrônomo, um pecuarista, né, um produtor rural. Um currículo não vale, uma experiência não vale. O que vale são quantos milhões de seguidores Exatamente. você tem. Então, já que nós falamos da Anitta. A Anitta tem mais de 60 milhões de seguidores. Virou um fenômeno mundial. As pessoas escutam opiniões dela e tornam aquela opinião como verdade absoluta porque admiram ela por outro motivo. Agora, ela nunca pisou numa fazenda. Ela não sabe. Ela abraçou umas árvores na Amazônia e, assim, ela acha que isso faz dela uma pessoa extremamente... com noção do que acontece ali, né? E ela é amiga do Leonardo DiCaprio. Da Luísa Mel, do Greenpeace. Então tem toda uma explicação, né? Mas eu abraço a árvore desde que eu nasci, tá? E eu sou produtora rural e sou tirada como vilã. Então, isso realmente, a gente vê essas coisas e pensa o quanto é para chamar atenção, o quanto é uma questão midiática, o quanto tem interesse comercial de outros países em detonar o nosso país. Óbvio, o pessoal quer... Qual é o interesse dos outros países? Que a Amazônia não seja mais um bem somente do Brasil. Total. Então, o que eles aproveitam? Eles aproveitam das coisas que acontecem ali, como as queimadas, como o agronegócio que tem ali, que a gente sabe que tem produtores sérios, e as queimadas muitas vezes não estão ligadas com isso, são outros grupos. Eles se aproveitam disso para querer fazer com que a Amazônia seja um patrimônio mundial, dividir isso para que outras pessoas possam vir aqui com esse olhar mais de segurança do meio ambiente da Amazônia para poder proteger ali, porque é o pulmão do mundo. Então vamos dividir a Amazônia para todos os países, a gente manda várias pessoas para proteger e o agro fica sendo vilão, porque não tem essa visão de que são práticas criminosas. Aí utilizam o quê? Anitta, Gisele, o Leonardo DiCaprio se utilizaram da maior queimada que teve lá na região para culpar o agro e o atual presidente, Detalhe, que era um antigo. Detalhe que o Leonardo DiCaprio usou uma foto da África do Sul pegando fogo, falando que era Amazônia. Então aí tiveram duas fotos. Né? Uma foto é de 2 anos atrás, da maior queimada que teve na região, não tem nada a ver com o período atual. É isso.
E teve outra também que foi da África, realmente, que é uma assim que tá só o fogaréu passando. O que você acha ali na questão da Amazônia? Por que eu trago isso de novo? Eu já escutei muitas palestras, eventos com ex-ministros, principalmente dessa área mais voltada para agronomia, agricultura, versus o pessoal do meio ambiente, falando que a Amazônia não deveria mais ser um ambiente para agricultura. A gente deveria só preservar ali e não se meter. Mas e o pessoal que está lá já há muitos anos como produtor rural? Você acha que é uma solução essa, tirar a produção dali? E a gente resolveria esse problema com a lacrolândia da lacrosfera? Com certeza não, porque a Lacrolândia, ao mesmo tempo que elas querem que a Amazônia não produza nada, existem mais de 800 mil famílias onde produzem lá, de pequenos produtores. Então, veja só, a Lacrolândia defende pequenos produtores que falam que os grandes são o câncer do país. Certo. E tem 800 mil famílias lá que estão lutando pela regularização fundiária, que é uma pauta que está lá tramitando bastante, que não tem condições de produzir, que não podem ter acesso a crédito, não podem ter acesso à tecnologia, à inovação. E aí tem toda essa questão que realmente as pessoas não consideram. E outra, a Amazônia, ela é muito produtiva. Vamos pegar um produto que as pessoas nem, às vezes, esquecem que é da Amazônia, que é o próprio açaí. O açaí, ele não brota do nada e vai para exportação. Tem produtores que fazem isso. Tem diferentes tipos de produção na Amazônia. Eu fui para Roraima dar uma palestra e eu conversei com produtores que produzem na Amazônia. Ótimo exemplo. Na verdade, é com a Amazônia, não é na Amazônia. Porque é uma relação de fortalecimento. Né? Eles produzem arroz, 80% da sua área é preservada, eles cuidam daquilo porque realmente temos é uma pessoal parte... da borracha, dos seringueiros, tem muita coisa que é característica de lá. Eu sinceramente séria, acho, Mila, que quando os outros países criticam o Brasil, eles têm muito medo do potencial produtivo nosso do que qualquer outra coisa. Eles não estão preocupados com a Amazônia, sinceramente. Eles estão preocupados com o nosso potencial de virar a gente já virou um grande player mundial na produção de alimentos, mas a gente está num caminho que nós nos tornaremos o maior celeiro do mundo, né? E isso é um motivo de orgulho, não que colocam na mídia como se fosse algo super negativo. E me explica uma coisa em questões mais técnicas, Camila. A produção rural, ela afeta realmente o solo? E toda a parte de industrialização que a gente sabe que tem que vir junto vai afetar o meio ambiente? Muitas pessoas não entendem, né, que o processo ali do solo ele tem que ter várias etapas se você for fazer o plantio. E muitos produtores eles acabam trocando a agricultura para a utilização do solo, muitas vezes com uma parte mais voltada para a produção aí de gado para corte, que você consegue ir trocando os solos. Trocando ali os momentos. Então, você pode plantar, depois colocar um gado ali para pastar. Faz mal para o solo, realmente, a gente está afetando, está ali deixando um ambiente que a gente não vai conseguir mais fazer reflorestamento. É verdade ou é um mito isso? É um mito. Na verdade, assim, depende muito também da responsabilidade do produtor rural. Hoje, não tem... Como é que o produtor vai ter interesse em destruir o solo, sendo que é dali que sai o que ele planta, sai o sustento dele. Então, não faz sentido. A gente começa a quebrar alguns paradigmas pelo básico. Eu planto soja. Por que eu vou destruir o meu solo que é total um mito, se eu preciso que na próxima safra ela venha ainda melhor? Exato. Então, eu vou estar sempre cuidando, eu vou estar sempre preservando, eu vou estar sempre entendendo o que falta. A agricultura de precisão ajuda muito isso, a tecnologia no campo. E olha só, hoje a gente tem uma briga entre agronegócio e pequenos produtores, né? Que a mídia colocou, a Lacrolândia colocou como sendo alguma coisa diferente. Os pequenos produtores fazem parte do agronegócio. Primeiro ponto, ninguém planta para bonito, as pessoas plantam para ganhar dinheiro. E tá tudo bem, é um negócio rural, é um agronegócio. Então, o agronegócio é uma cadeia que complementa tudo.
Só que nas grandes áreas, o produtor tem muito mais área de preservação permanente e tem muito mais tecnologia aplicada para cuidar do solo, para irrigar de maneira correta, para usar produtos biológicos diferenciados. Nas pequenas propriedades, o produtor... A margem é diferente. A margem é diferente, porque talvez não tenha tanto acesso a essas novas tecnologias, acaba desgastando ainda mais o solo. E outra, tem a questão do desmatamento também. E eu acho que a visão não só tá nisso, sabe, Camila? A gente fez recentemente alguns dos nossos papers que acabou nessa discussão de como no Brasil o lucro é visto como algo perverso. Então, o empresário, o empreendedor, se ele começou a ter lucro, ou ele está fazendo alguma coisa errada, ou ele é errado. Então, esse produtor rural que ele chegou no momento que ele tem uma riqueza maior, ele está gerando riqueza, o que as pessoas pensam? Se ele chegou nesse patamar, é porque provavelmente ele fez uma coisa errada. Deve ter colocado um tanto ali de agrotóxico para não matar o que ele está produzindo, aí ele conseguiu produzir mais, usou fertilizante que vai afetar o solo, que vai cair no lençol freático. Se ele enriqueceu, alguma coisa ele fez errado, entendeu? Então, ele desmatou muito mais. É sempre uma visão errada. Exatamente o que você falou. Se ele tá num patamar muito maior, em primeiro lugar, o fato dele ser maior, olha a baita riqueza que ele tá gerando para o país. Quantidade de emprego. Quantidade de emprego, ele tá exportando, ele tá atraindo investimento de fora. Querendo ou não, quando a gente olha ali o PIB, que é o nosso termômetro de como é que tá a nossa economia, ele conta as exportações menos a importação. Então, vale. Quanto mais produtor, quanto mais exportação a gente tem, é melhor. Mas não, a visão os pequenos produtores, eles não estão com uma baita indústria que joga um tanto de CO2, eles não estão ali prejudicando o lençol freático, jogando um tanto de agrotóxico. Então, é muita visão errada. Eu gostei muito da sua última fala, que a gente teve aí, foi acho que um debate que uma pesquisadora falou mal sobre agrotóxico e um aluno tentou, aluno que era do agro. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. E eu queria só fazer uma observação nessa questão dos agrotóxicos, tá? Que falam que o produtor rural enriquece através do uso de agrotóxicos. Primeira coisa, agrotóxico é muito caro. Sim. E o custo de produção fica elevadíssimo. Então, o produtor rural... Quanto mais tecnologia ele tem, mais caro né? Então, ele não quer simplesmente chegar lá e colocar veneno em tudo e pensar quem é que eu vou matar hoje em dia, entendeu? Muito pelo contrário. Eu cresci no meio da lavoura e eu tô aqui intacta. Minha avó tem 93 anos e nasceu no meio da lavoura. Minha avó, 93 anos, nasceu no meio da lavoura. Então, assim, respeitem o agro, pariu sabe? No meio não da é lavoura. Assim. Aí vem um monte de mimizento da cidade aí querendo botar moral em quem produziu a vida inteira e quem trabalhou no meio rural a vida inteira. Desculpa, mas não faz sentido nenhum. Então, essa questão do agrotóxico, né, do defensivo, eu sempre puxo porque as pessoas acham que é de graça. O produtor pega e passa porque ele adora. E ele faz mal mesmo pro lençol freático, todas essas questões. Na verdade, o que acontece? A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Exato. Tu não vai tomar uma cartela inteira de Tilenol se tu tiver com dor de cabeça. Tu vai tomar um. Tu não vai tomar excesso de remédio porque tu vai passar mal. Inclusive, vai ter muito risco para tua saúde, para tua vida. O defensivo é a mesma coisa. Os produtores, eles precisam respeitar as indicações agronômicas, a orientação de como passar, em que momento passar, a questão de deriva. Tem muita coisa a ser respeitada que os produtores respeitam, principalmente os grandes produtores. Maravilha. Então, assim, por que eu vou usar? Aí teve aquela questão da liberação de defensivos, né? Que aconteceu muito forte a partir desse atual governo. Muita gente criticando, chamando a ministra de rainha do veneno e não sei o que. Eu fui considerada princesa do veneno já. Mas vamos entender uma coisa. A questão de liberação de novas moléculas sempre foi muito morosa dos governos anteriores. E a gente precisa liberar novas moléculas para modernizar, para atualizar, para que a gente consiga ter novos produtos mais modernos para o mercado e para culturas específicas também. Basicamente é o seguinte, eu tenho uma plantação de soja e eu tenho uma plantação de algodão. Se eu não tenho um produto específico para o algodão, eu vou tentar botar 2 vezes no algodão aquilo que eu uso na soja. Se forem liberados mais produtos mais modernos e para cultura específica, eu vou ter só para o algodão e eu vou passar uma vez só e pronto.
não vou precisar repetir. Então, É são pior contas, no caso, né? São contas que as pessoas não entendem. Outra, né? Essa liberação, a maioria era genérico para a questão do custo de produção também. E teve muitos produtos biológicos que foram liberados também. Então, a gente precisa botar os produtos biológicos numa competição que faça sentido no preço para o produtor começar a usar cada vez mais. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Ninguém quer envenenar ninguém. É porque uma coisa que eu acho bizarra é como as pessoas se baseiam muito mais na opinião de quem não entende nada Exatamente. do que do cientista. Alguém... Tá bom, você vai perguntar assim, por que você acha que é tão ruim utilizar? Ah, porque, imagina só, é agrotóxico, vai cair... Mas por quê? De onde você tirou isso? De onde são os seus dados? De onde são as suas informações? Não, e aí as pessoas brigam com o agrotóxico, que é o problema do mundo, mas estão lá ingerindo álcool, fumando loucamente, comendo industrializado, tomando refrigerante, fazendo mil coisas, mas a culpa é do veneno, entendeu? A culpa é do agrotóxico, que na verdade já foi comprovado pela própria Anvisa, que não tem problema nenhum para nossa saúde, não tem nenhuma questão comprovada que faça mal, porque a quantidade que tem, tu teria que comer toneladas de um certo alimento para se intoxicar com agrotóxico e provavelmente tu se intoxicaria por outro motivo que não fosse esse, por comer toneladas do mesmo alimento. E uma dúvida, Camila, qual que é a diferença de fazendas normais para as fazendas orgânicas, no caso? Elas usam um tipo de agrotóxico especial ou elas não utilizam? Na verdade, depende, né? Hoje tem defensivos que podem ser usados em propriedades, em fazendas, em produções orgânicas, que não são considerados problema para o selo de orgânico. Então, assim, o que eu falo? A importância da produção é ter uma produção respeitosa, ter uma produção com responsabilidade. Porque eu posso produzir um orgânico mal produzido. E aí eu vou estar te dando um alimento contaminado, com bactéria, com questões fungos, sei lá o que pode ter. Pode ser Enquanto o pior. convencional pode ser pior. Tem casos, inclusive, de pessoas que tiveram problemas porque ingeriram esses micro-organismos, enfim. E na questão dos defensivos, isso ajuda a combater. De novo, eu posso produzir mal o convencional e eu posso produzir mal o orgânico. Então, os dois têm que ser produzidos com a mesma responsabilidade e com o mesmo cuidado. Eles são apenas nichos diferentes do agronegócio. Hoje, tem pessoas que compram uma banana 5 vezes mais cara por ser orgânica que falam que o Brasil está passando fome. Então, eles falam o seguinte, como é que eu posso comprar uma banana 5 vezes mais cara? Mas o Joãozinho, que não pode comprar a banana e que precisa de um custo baixo, vai ter que brotar da terra, alguém vai ter que produzir. E para produzir em grande escala no Brasil, é necessário o uso de defensivo. Me diz uma coisa, a gente consegue combinar essa sustentabilidade do negócio com lucro? Porque, querendo ou não, se o produtor ele quer ter um lucro, ele vai se preocupar com a qualidade do produto. Mas, ao mesmo tempo, os agrotóxicos são caros. Ele não vai tentar utilizar o agrotóxico pior e vai acabar ferindo ali o consumidor final. Ou, ao mesmo tempo, ele vai abrir mão disso para ter o lucro e o negócio dele vai morrer? Qual que é o meio termo aí ideal? Olha, os grandes produtores estão achando um grande meio termo em toda essa questão, tá? Para começar, as pessoas têm que entender que a forma de produção não muda do dia para a noite, como fizeram no Sri Lanka, tentaram fazer na Holanda, e a gente viu o que aconteceu. Os países paralisaram e pararam de abastecer os supermercados, porque tu não pode mudar um tipo de produção do dia para a noite. A gente tem hoje diferentes segmentos. Então, a sustentabilidade não é mais uma tendência, ela é uma obrigação do agronegócio. Nós temos que ter o agro cada vez mais sustentável, sim. Só que tem pessoas que não conseguem dar o primeiro passo porque falta daqui a pouco um incentivo ou porque não conseguem ter acesso a crédito. Tem outras N questões. Os grandes produtores... Vou dar um exemplo da onça pintada, que eu gosto bastante de dar. Tu tem pecuária, numa área onde tem onça pintada. Mato Grosso do Sul, onde for. E a onça pintada mata... perto do Pantanal. Né? Mata os teus bezerros, tá? Come os bezerros. Isso é prejuízo na certa. Só que o produtor, que tem uma grande área de pecuária, vai pensar o seguinte: eu vou proibir a caça da onça, ninguém vai acabar com a biodiversidade daqui e eu vou ter um selo na minha carne de amigo da onça pintada. Eu vou agregar valor ao meu produto e eu vou conseguir vender ele de uma maneira diferente, um pouco até, inclusive, mais cara, para as pessoas consumirem tranquilamente. Enquanto se tu tá numa propriedade pequena, a onça pintada vai matar teu bezerro, o que tu vai fazer com a onça? Vai caçar.
entendeu? Então, a sustentabilidade e o agro, elas podem andar juntas e devem andar juntas. A gente tem várias alternativas tecnológicas hoje, a gente tem pulverização direcionada, a gente tem a agricultura totalmente evoluída, totalmente diferenciada. O Brasil, em 40 anos, passou de importador para exportador. Então, pesquisas que, por exemplo, o Macron está começando a fazer na França de melhoramento de semente, a gente já faz há 40 anos. O Brasil tem a Embrapa. O Brasil tem o Paulinelli, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É um agrônomo brasileiro, ninguém falou sobre isso. Não. O Brasil, ele é uma potência mundial na produção de alimentos, seja orgânico, convencional, para exportação, para consumo, o que for. Eu fui para os Emirados Árabes no início do ano e fui visitar um produtor. Ele me disse que o sonho dele era produzir no Brasil, porque lá ele só tem deserto. Sim. Mas ninguém fala sobre isso, entendeu? Ninguém fala sobre a riqueza da nossa terra. Todo mundo acha que a gente está pegando fogo e que tudo está sendo esgotado, sendo Sim. que não é o que está acontecendo. Sim, e é toda essa tecla que a gente está batendo aí da desinformação. E eu vejo que não tem como segregar, infelizmente, política, economia, tudo isso dessa desinformação. As pessoas se aproveitam muito do momento para modificar o discurso e fazer com que tudo que muitas vezes tem o seu lado bom, em vez de ver o copo meio cheio, no caso que está transbordando, é meio vazio. Então, tem aquelas pessoas que defendem, por exemplo, que não existam mais propriedades privadas, porque se não existir propriedades privadas, mais pessoas vão poder explorar as terras, mais pessoas vão ter a disponibilidade daquela terra para poder plantar, para sobreviver. E enquanto, mais uma vez, o produtor rural, que tem muitos hectares, ele é o vilão, porque ele tem muita terra para ser explorada e acaba com que essas outras pessoas que poderiam estar explorando não estariam, justamente porque boa parte das terras estão nas mãos desses grandes produtores. Mas a verdade será que esses grandes produtores, justamente por eles terem um poder aquisitivo maior e eles valorizarem todas aquelas terras, eles não acabam conservando melhor aquele ambiente? Então, na questão de propriedade privada e divisão de terras, que a gente tem muito essa questão do MST, da invasão de terras, que, na verdade, viraria aí um uso capião, ou simplesmente dividir as terras que não estão sendo utilizadas. Você acha que isso melhoraria a questão da pobreza no nosso país e também na questão da conservação do meio ambiente? Com certeza não. Eu sou totalmente contra a reforma agrária. E eu me posiciono muito diretamente sobre isso, porque se tu não tem as empresas privadas, as fazendas, tu não tem investimento. Tu não tem emprego, tu não tem desenvolvimento na região, tu não tem crescimento nas cidades que estão ao redor das propriedades rurais. Ao invés de ficar lutando para tentar começar do zero, tenta um emprego. Daqui a pouco ajude um pouco mais trabalhando nessas propriedades rurais que já geram muitos empregos no Brasil. É porque tem essa ideia de soma zero, né, Camila? As pessoas acham que para alguém estar enriquecendo, alguém Outro tem que ficar empobrecer. pobre. Exatamente. E vou te dar um exemplo. Às vezes, digamos que acontecesse a reforma agrária, tá? E que dividisse as terras para pessoas que não têm capacitação para a produção e não tem como começar com maquinário agrícola, com semente. Como é que ia ser a produção? Ia aumentar no Brasil ou ia diminuir? É uma conta básica. E outra, tem muitos casos de pessoas que beleza, vou conseguir a terra, agora eu vou arrendar para conseguir o dinheiro, vou arrendar para o produtor. É isso, as pessoas têm que parar de romantizar isso, porque não tem romantismo nenhum nessa história. É interesse, é puro interesse. A partir do momento que ela tem aquela terra, é caro para fazer tudo isso, é um absurdo. Arar terra, gente que vem desse campo. Pelo amor de Deus, produzir alimento é uma das coisas mais difíceis que tem. Tu tem questões climáticas, tu tem seca, tu tem excesso de chuva. É muito caro, tanto que uma das coisas mais comuns. Até produtor muito grande que eu conheço, eles não têm, nem todos têm todos os equipamentos, não. Eles alugam maquinário. É uma tendência grande agora, inclusive. Imagina, então, essa pessoa que não tem dinheiro nem para comprar a terra. Como que ela vai arar a terra? Como que ela vai contratar funcionário? Vai todo mundo trabalhar de graça? Ou ela vai ser um produtor que só vai dar... ela só vai plantar o que ela vai consumir?
Mas e aí, como é que compra? Porque tem que comprar semente. Olha, meu tudo. avô começou do zero há 70 anos atrás. E pelas histórias que ele me conta, nada foi fácil. Nada foi fácil. Agora, tu vai desvalorizar um trabalho de 70 anos, que começou do zero, que construiu pecinha por pecinha, espacinho por espacinho da fazenda, porque tem que dividir a terra com quem chegou agora? Desculpa, mas pra mim não faz nenhum sentido. Pra mim também não, Camila. Isso aí eu sou bem... Quem me conhece sabe da minha opinião. Eu acho que não é só questão de não querer dividir. Não é isso. Não é isso. Tem várias coisas. Eu acho que quando a gente pensa, a gente tem que pensar no que é melhor em geral. Então, é melhor você dar um pedaço de terra para a pessoa onde ela vai conseguir produzir. Será que ela vai conseguir produzir? Ou você dá um emprego? Exato, foi o que eu disse. Por que não um emprego? Né? Então, assim, eu acho que é uma questão delicada. Eu não sou grande produtora, né? Eu me enquadro aí em média, pequena produtora no Rio Grande do Sul. E a minha propriedade no Mato Grosso é um sítio. Então, tipo assim, depende muito do estado em que a gente tá para questão de tamanho, enfim, eu nem falo muito sobre isso. Mas eu penso, gente, não faz sentido. Não faz. Produtores que começaram do zero, que desbravaram o Brasil, que começaram seus negócios, que hoje tem cidades que basicamente vivem do agronegócio. E as pessoas dizem que a qualidade de vida é ruim. Mas o que dizem é assim, mas ele tem tanta terra, por que ele não pode dar um pedacinho? Você tem 10 quartos na sua casa, o artista que tá falando. Por que você não dá 5 pro pessoal que tá morando ali debaixo da ponte? Você tem 10 quartos, dá 5. Você tá cheio de dinheiro aí pra pagar teus clipes, dá um pouquinho. Aí eu acho muito engraçado quando eu falo essas coisas, me falam, mas não é obrigação do artista dar dinheiro, é do governo. O governo que tem que ver isso, o governo que tem que dar as terras. Não, você tem que pensar que a invasão de terra, ela pertence a alguém. Não é uma terra do Estado. Não é o Estado que está dando a invasão de terra e você vai para a justiça. O quê? É uma pessoa que está se defendendo contra outra que invadiu a terra. Quantas pessoas eu não conheço que estão com processo aí porque tiveram terras invadidas que eram terras de avós, de pais. As únicas coisas que deixaram. E vamos lá, invadidas de forma pacificadora? Zero. Briga, guerra, tiro, roubo. Então, assim, não romantizem a reforma agrária, porque não é assim. E a gente conhece o nosso país e sabe muito bem como é que é a nossa população. Então, as coisas não vão funcionar. Vamos dividir tudo perfeitamente, todo mundo vai produzir na sua fazenda e ninguém vai passar fome. Não. É uma mentalidade que se começa da colonização do Brasil. Lembrando que o Brasil ele foi um país, a América, ela cresceu com o quê? Com invasões. Então, tínhamos aí espanhóis, portugueses, brigando pelas terras. Tivemos todo o período das capitanias hereditárias, como que iam ser a divisão das terras, e a colonização de um lado, a colonização do outro. Então, a briga pelas terras nunca foram pacífica. As guerras foram por territórios. Isso. Então, expansão territorialista, tudo isso. Como é que a gente quer simplesmente uma pessoa dê a terra para outra de uma forma pacífica? Aquilo é um potencial de geração de riqueza. Então, nada é muito simples. Nada. As pessoas simplificam algo... Como se tivesse a solução nas redes sociais, né? Vamos Mas aqui encontrar a solução para o mundo. Que bom se fosse fácil assim, né? Completamente. Então, é sempre uma desculpa, né? Como se os fins eles justificassem os meios. Então, assim, a gente invade, a gente briga, a gente bota fogo. Mas é pra gente ter terra. É pra gente ter onde morar. Já que você tem... Por que você tem tanto tempo? Por que você tem tanto dinheiro, tanto quanto você não pode dividir? Então, fica naquela discussão vazia, superficial, que as pessoas não entendem que... A geração de riqueza não é para o produtor, é para o país. Querendo ou não, ele está atraindo investidores. As pessoas acham que todo o valor de alimento caro, de exportação, vai diretamente para o produtor.
E eles têm que pensar que, por exemplo, o leite. A gente teve uma grande polêmica do leite caro no supermercado. Sim. E aí, o que acontece? Eu fui conversar com produtores de leite, veja bem, com produtores de leite, não com lacradores da internet. E eles disseram que mal estavam conseguindo pagar o custo de produção. Ou seja, a gente teve uma questão de aumento mundial, a gente está passando por uma crise. E a gente sabe disso. A gente saiu de uma pandemia e o nosso país não sofreu nada de desabastecimento. Né? A gente teve abastecimento durante toda a pandemia. Aí veio a guerra. Mas a guerra é longe. Não é, os fertilizantes não chegaram, a energia tá cara. Combustível. Tudo, combustível, diesel. O diesel hoje está caríssimo e é algo que move o agro, querendo ou não. Então, assim... Dependendo do modal, não importa. Você tá de navio, acham que é que nem plantar em algodão. Vai lá, planta, colhe, ganha dinheiro, troca caminhonete, minha gente. Não. O agro é bem mais do que isso e é bem mais complexo e tem que ter uma gestão, um cuidado, um planejamento gigantesco. Então, assim, eu acho muito triste como produtora rural, como neta de produtor rural, como filha de produtor rural, escutar algumas inverdades que não fazem nenhum sentido. E Camila, você que aproveitou e falou dessa questão da pandemia. Durante a pandemia, muitos países europeus, assim como também os Estados Unidos, eles avançaram sobre áreas protegidas, utilizando o discurso aí de combate à fome. Por que no Brasil a gente não fez isso? Por que é mais difícil fazer esse tipo de coisa aqui? Primeiro ponto que o Brasil ele tem o Código Florestal mais rígido do mundo. Né? Então não é simplesmente eu vou chegar lá e vou... Seria muito fácil, quer combater a fome? Então vamos abrir tudo e vamos produzir alimento. Não funciona assim. E é por isso que eu te digo, o Brasil é o país que mais respeita o seu meio ambiente. A gente está tendo crise na Austrália, com a questão de queimadas de florestas. A gente está tendo crise nos Estados Unidos, no Canadá, queimadas na Europa inteirinha. Por que lá é justificável a questão climática? E aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil, tu já morou em Brasília, Cerrado, tu sabe como o clima é seco. Sim. E nessa época agora começa a pegar fogo tudo. Qualquer faísquinha faz pegar fogo. E aí? Por que lá é justificável ser o clima e aqui é o produtor rural que coloca fogo nas propriedades? Eu morei no Ceará. A questão do sertão nordestino é terrível. É isso. Aí lá na Europa, a Greta e o Leonardo DiCaprio não falam nada. Que tá pegando fogo, matando bicho, destruindo fazenda. Os sonhos deles. E aqui no Brasil, qualquer coisinha é motivo pra lacrar na internet. Se eu rir aqui, as pessoas vão achar que eu tô rindo da desgraça. Não é da desgraça, gente. É simplesmente porque é surreal o que essas pessoas fazem e muitas vezes é barulho. É barulho e as pessoas acham que é um barulho positivo. É um barulho sem fundamentação. É isso. Exatamente. Quando você começa a entender, tá bom, por que vocês estão criticando o que tá acontecendo ali? Mas compare com o que acontece no resto do mundo. Compare com a realidade do nosso país. Qual é a realidade do agro brasileiro? Qual é a realidade da... Sim, a Amazônia é o pulmão do mundo. O que acontece ali é terrível, mas são coisas criminosas. Não é a questão de bater no agro, não é questão de bater no Estado, de bater no governo. Olha também o que está acontecendo no resto do mundo. É só porque é muito fácil bater aqui, porque o Brasil é gigante. Exatamente. A gente tem biomas. E o próprio brasileiro não tem noção do tamanho do nosso país. Não. Eu fui para a Espanha dar uma palestra e eu perguntei o que era o Brasil e muita gente se resumia à Amazônia, né? Porque acaba sendo no exterior Amazônia, futebol, Anitta, funk e é isso, carnaval. Sendo que o meu país não é o país, com todo respeito, não é o país do futebol, do carnaval. O meu país é o país da produção de alimentos. Eu tenho muito orgulho em falar isso, porque em 40 anos ele cresceu num nível que dificilmente outro país com as nossas condições cresceria. Então, para mim, é um orgulho. O meu Brasil é o Brasil do agro, é o Brasil da produção de alimentos, com certeza. E eu acho que toda essa questão de, na hora de criticar, eles criticam muito pelo viés, seja do meio ambiente, que está fazendo mal ao meio ambiente, ou se não, pelo viés da divisão de propriedade. Mas quando se fala em questões sociais, se a gente for olhar pelo viés aí da fome, o quanto que o Brasil não evoluiu nos últimos anos. A gente vai olhar, claro, o preço dos produtos finais nas gôndolas, no supermercado. Estão caros. Mas lembrando que isso tem relação com o quê? Com dólar, tem relação com a inflação. Não é culpa do produtor rural.
O produtor rural, ele tá fazendo a parte dele. Até porque, Mila, nosso estilo de produção no Brasil, nos últimos anos, diminuiu uma porcentagem altíssima o valor da cesta básica. Então, assim, se for comparar com 40 anos atrás, o valor da cesta básica era muito mais cara. Então, as pessoas só conseguem enxergar o que está acontecendo agora e o que a mídia mostra. Mas elas não conseguem enxergar todo o que envolve, toda a cadeia que envolve a produção para aquele alimento, para o feijão, para o arroz, para a carne, para a salada, enfim, para que as pessoas forem comprar lá no mercado, eles não têm noção do que acontece para trás. Só o que chega ali. E o que chega ali não é o dinheiro que vai para o produtor, eu posso garantir isso. Total. E justamente por isso, né? Qual que é o percentual ali que está ligado ao lucro do produtor? O que é questão que é aumento de custo via inflação? O que é aumento de custo muitas via... coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante de se ver com esse olhar para a fome é que com o avanço das tecnologias que a gente teve nos últimos anos, foi possível que o produtor ele passasse a ter mais facilidade de produzir, inclusive em territórios menores. Justamente porque a gente tem outros tipos de tecnologia. Então, num solo que antes não era tão preparado, propício, exatamente. Então, você acha que essa evolução da tecnologia e toda a questão da pesquisa, o lado de P&D do Brasil voltado para o agro, ele foi benéfico nesses últimos anos para combate da fome? Com certeza, a gente conseguiu produzir no Cerrado, o que é muito difícil. E vou te dizer outra coisa, o Nordeste não é só turismo e praia, o Nordeste é agro na essência. E é graças a essa ciência, essa tecnologia, essa inovação, tem muito que melhorar ainda, mas tem um potencial gigantesco para a produção, principalmente de frutas, né? Então, a gente tem um Nordeste produtivo, que as pessoas acham que é só miséria, que, enfim, é turismo, tem uma visão totalmente distorcida. Então, eu estou conseguindo viajar bastante, conhecer outras realidades e mostrar o quanto a tecnologia está favorecendo a produção no Brasil e quanto o Brasil se destaca nesse sentido no mundo inteiro. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, essa na verdade é engraçada, tá? E o aquecimento global é culpa da vaca? Então, essa aí é outra que eu mais escuto, que é o pum da vaca, né? Na verdade, é o arroto, não é nem o pum. E a questão é a seguinte, de novo, as pessoas estão reclamando do arroto da vaca usando ar-condicionado o dia inteiro no seu escritório, andando de carro, não reciclando lixo, demorando no banho, né, andando de avião. Então, deixa a vaquinha em paz, porque pelo menos a vaquinha serve de alimento. E outra, essa comparação de emissões da vaca, da pecuária, em relação a avião, a carro, não faz sentido nenhum. Primeiro, porque ela tem um ciclo biogênico. Então, a vaca e o boi, é um ciclo natural que eles acontecem da emissão do metano, da absorção do CO2, do pasto que ela ingere, enfim. Tem toda uma questão científica, histórica disso aí que não faz sentido comparar. Mas é muito mais fácil eu botar a culpa no pum da vaca do que em mim mesma, né? Então, essa acho que é a ideia que as pessoas têm. Vamos botar a culpa no agro e na vaca para tirar das minhas costas, porque eu não estou acabando com o meio ambiente, eu não estou favorecendo o aquecimento global, eu sou o santo, tá tudo bem. Agora, os veganos, eles falam que existe a carne vegana. Você pode consumir a carne vegana. A gente pode chamar de carne, né, na verdade. A carne vegana, ela França seria uma proibiram. solução? Proibiram? Por quê? Porque não é carne, né? Não. A carne é de origem animal. Então, se tu quer fazer uma pasta de origem vegetal chamada em outros lugares de hambúrguer, beleza. Mas não pode chamar com a mesma nomenclatura que tem a proteína animal. Agora, a questão é, será que todo o processo industrial que essa carne foi necessária passar para sua produção? Porque ela é produzida dentro de uma indústria, não tem como. Ela não vem de um animal ali, né? Tudo isso que ela passa, esse processo, gera menos emissão do que um arroto ou um pum da vaca? Não, na verdade, o marketing da proteína vegetal é muito melhor do que da proteína animal. Isso é uma tecla que eu bato dentro do agro, né? A pecuária tem que mostrar cada vez mais a qualidade da sua carne, porque tem pessoas comendo uma gororoba, com todo respeito, com muito mais sódio, com corante, com várias misturas de industrializados, conservantes e afins, ao invés de comer simplesmente carne. Então, assim, não achem que é mais saudável comer proteína vegetal. Não é. É uma alternativa, sim, para quem não come a proteína animal, por não gostar, por enfim, mas não acho que está salvando o planeta, porque não está. Não faz sentido nenhum.
tem aquelas pessoas que preferem não comer carne pela questão mais de ideais. Eu não quero prejudicar o animal, Tá tudo consciência bem. animal. O que eu falo assim, ó, eu respeito muito quem não come carne. Eu vendo salada, né? Não sou pecuarista. Então, meu público também é vegano, vegetariano. E todo mundo tem a liberdade de escolher o que vai comer, o que não vai comer. Agora, se eu estou parando de comer carne porque eu acredito que eu estou salvando a Amazônia, aí não. Aí é melhor continuar comendo carne e entendendo que tem rastreabilidade e que tem várias outras formas de comer a carne tranquilamente, tendo certeza que ela não faz parte desse mundo negro que a mídia criou. Então, comam o que quiserem, mas não vem incomodar a pecuária. Na verdade, eu já li algumas pesquisas, né? Nunca me aprofundei nisso, que dizem que o fato de você parar de comer carne e passar a comer, ir para esse lado mais vegetariano ou vegano, você faz mais mal, na verdade, para o meio ambiente, por questões de solo, por questões industriais. Então, a pessoa que é vegana ou vegetariana, ela tem que ter na cabeça, na verdade, que ela está fazendo um mal ao meio ambiente, por questões de solo, por questões do que a indústria ali tá mandando de CO2 para a atmosfera. E não esse discurso romantizado, como falam. Então, muitos artistas falam, segunda sem carne. Vamos começar, então, não comendo carne. Qual é o motivo? O motivo é pelas emissões de gases pela vaquinha ou o motivo é consciência? Se o motivo é consciência, será que eles não têm que entender que pode ser mais prejudicial? Você já leu alguma coisa a respeito? Olha, eu não me aprofundei muito nessa questão, mas... Não me aprofundei muito nessa questão, mas eu acho que tem toda a questão nutricional também, né? Além de tudo isso. Não é simplesmente parar de comer algo que te oferece muitos nutrientes e porque eu vou salvar o planeta. Então, eu acho que as pessoas têm que escutar o corpo delas, têm que falar com profissionais, com médicos, entender o que pode fazer, o que não pode fazer. E na questão ambiental, de novo, entender como funciona uma produção. O mundo vai se sustentar com a agricultura orgânica? Não, não vai. Por questões óbvias e climáticas. Não tem como. Pequenas produções, sim, agregando valor e com pessoas que conseguem pagar por aquele produto. Agora, tu não vai acabar a fome com uma banana com 5 vezes mais cara do que a convencional, do que a gente compra no mercado hoje. Então, é uma questão de cálculo, é uma questão de matemática, não tem como. E lembrando que muitas das fazendas produtoras de vegetais, elas precisam, na verdade, do estrume que vem de fazendas de gado, fazendas de leite, para utilizar como fertilizante. Então, se não tivesse grandes produtores de gado para corte, grandes produtores leiteiros, aí eles não teriam esses fertilizantes que eles utilizam muitas vezes nessas fazendas. Que, inclusive, as fazendas grandes estão utilizando para geração de energia, né? Muitos. Então, tem várias soluções. De novo, existem várias soluções que não é parar de consumir carne, e sim entender como é produzido, onde é produzido e por que está sendo produzido daquela forma. É uma questão de querer parar de achar e ouvir doutor de Facebook e realmente ir para quem pesquisa e trabalha de verdade. Você pode utilizar o biogás, né, proveniente muito dessa queima e do natural que seja mesmo do estrume da vaca. Não sei nem como que é um jeito bonito de se falar. Pode ser. Não tem jeito bonito, é o estrume mesmo. Para produção energética, né? Então, tem gente que já... Os dejetos. Os dejetos, ótimo. Isso, melhor. Já tem aterro que faz isso. Eles utilizam o biogás produzido no aterro para destinar para alguma indústria, para alguma refinaria. Então, é muita gente falando coisas sem embasamento, né, Camila? Exatamente, é isso aí. Camila, se pudesse dar um recado para as pessoas sobre o agro, porque eu acho muito interessante uma coisa que você fala que o Brasil é a fazendinha do mundo. A gente, querendo ou não, que já tem interesse pela área do agro, eu que nasci nesse meio de fazenda, sou louca por mato, sou louca por fazenda, tanto que todas as minhas tatuagens são de mato, justamente por isso. Eu sou
enlouquecida, cresci em cima de cavalo, sabe? Brincava descalço no meio das vacas, das galinhas. Sou apaixonada. Eu sei da importância porque eu vi isso. Você cresceu no meio de uma família de agricultores, de fazendeiros. Então, pra gente, é uma coisa meio que natural entender. Para as pessoas que não entendem, o que você diz isso, essa importância do Brasil para o mundo? Por que o Brasil é essa fazendinha? Se você pudesse desmistificar para as pessoas ou explicar de uma forma melhor o porquê a gente deve dar atenção para o agro e porque ele é tão importante. Na verdade, o que eu peço para as pessoas sempre é o seguinte: o agro não é perfeito, nenhum segmento é perfeito. Agora, quando eu tenho uma notícia com uma fonte duvidosa ou com alguém que não trabalha no meio, que não entende o que acontece, eu não vou pegar aquela informação e tornar como minha opinião simplesmente porque aquela pessoa falou. Pesquisem, estudem, analisem, leiam artigos, falem com cientistas. Tem muito material bom na internet. Vão no site da Embrapa, entendam o que está sendo feito, o que está sendo estudado, o plano ABC+, a carne carbono neutro, integração lavoura-pecuária-floresta. Entendam o que está acontecendo antes de acharem que os produtores estão sentados com a perna cruzada esperando as coisas acontecerem. Isso não é verdade. O nosso país é a fazenda do mundo e cada vez tem a maior potência em ser, porque existem produtores trabalhando todos os dias e inovando e investindo em tecnologia, em sustentabilidade, em formas diferentes de produzir mais alimentos, porque o mundo vai precisar cada vez mais. A gente não para de crescer e não pode mais produzir em outros espaços porque a Lacrolândia não gosta. Então vamos entender, vamos botar a mão na consciência e pensar que às vezes a nossa atitude no dia a dia pode gerar um impacto muito maior do que não comer carne num dia da semana. Então a culpa não é do agro. O agro está muito mais para solução do que para problema. E por falar em Lacrolândia, e eu acho que essa é a tecla que a Lacrolândia mais gosta, acho não, tenho certeza de bater, que é a Amazônia. Você acredita que a gente solucionaria o problema da Amazônia se parasse de ter produtores lá e ficasse somente com preservação? Não, foi como a gente já falou, não tem como. Eu acho que a Amazônia ela é agro, ela é produtiva e ela tem todo um potencial de produção ainda maior. Tem muitos produtores que produzem na Amazônia e que preservam. É aquilo que eu falei das porcentagens. Hoje tu tem uma terra na Amazônia, tu consegue produzir em 20% porque 80% tem que ficar preservado. Então não é uma questão de ser um ou outro. A questão é ter os dois em conjunto e trabalhando em equipe. Normalmente o que gosto de falar é ou um ou outro. Não, Por não isso tem eu porquê. ainda voltei. Camila, eu acredito que a gente já passou por tudo que a gente tinha que falar. Eu gosto muito da sua abordagem, te acho muito didática. Que eu acho que não é só importante ter uma pessoa que fale sobre o tema, mas ter uma pessoa que tenha facilidade de comunicação com as pessoas. E você se tornou essa pessoa dentro do agro que consegue traduzir para as pessoas informações que podem ser muito técnicas. Então, entrar no site da Embrapa, entender quais são os dados. Eles estão lá, mas uma pessoa que traduza isso de forma fácil. Eu que sou professora, já sou professora há bons anos, eu vejo que tem muita gente que é muito boa, mas não consegue ter uma didática de explicação. Então, eu só tenho a agradecer por você estar aqui e não só ter vindo falar com a gente, mas fazer o papel tão magnífico que você faz, batendo nessa tecla do agro, que é tão necessária e é um baita potencial de crescimento que a gente tem no nosso país, mas a gente não vai conseguir se a gente tiver pessoas que ficam contando mentiras, que ficam falando coisas que são para lacrar na internet, coisas que são bonitinhas para que outros defensores do meio ambiente, outros defensores de bens de propriedade comum e não privada de outros países gostem do que está sendo falado. Então, que bom que tem pessoas que utilizam dados, porque contra dados não há argumentos. Exatamente. Assim como você. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito orgulho de ter uma mulher assim tão guerreira e tão batalhadora dentro dessa área. Parabéns pela sua estrada e espero que você voe muito aí. Que legal, Mila. Fico muito feliz. É uma honra estar aqui contigo também, referência também, uma mulher fortíssima e que está nesse meio aí
pensando em melhorar o Brasil sempre. Então, eu acho que isso é uma luta contínua que a gente tem que ter e pensar sempre no nosso país. E é isso. Eu acho que as pessoas têm que parar de ouvir quem não sabe e passar a ouvir quem faz, quem produz e quem está lá todos os dias. Com certeza, sim, a imagem do Brasil e do agro vai melhorar muito. Concordo. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que estão na mesma luta que a gente pelo país melhor, sabe? E a nossa missão é trazer mais ainda, né? Total. Estamos só começando a dar Isso trabalho aí. para esse povo aí. A Isso gente aí. vai longe, porque eu acho que quando temos pessoas boas que querem a mesma coisa, pode ser por baby steps, mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Camila, muito obrigada, gente. Essa foi Camila Teles. Camila, divide com o pessoal qual que é o seu arroba para te seguirem nas redes sociais. É @Camila Teles, só que o Camila com 2 As. Então, CAA Mila Teles. Então sigam Camila Teles. Também não se esqueçam de curtir aqui a nossa página, colocar também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos aí no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E também acompanhe nossos próximos conteúdos, que vamos estar falando tudo aí que a gente precisa para melhorar esse nosso Brasilzão. É isso Muito aí. obrigada, Camila. Eu que agradeço. Tchau, Até a tchau. próxima.